Atenção! Brasileiros e brasileiras. Nacionalistas e caros intervencionistas. Atenção, para estas informações direto, do estado de Roraima, proveniente desta moradora de Roraima. Texto de Daniele Custódia, moradora de Roraima. 21 de agosto de 2018. Canal, TV BAM Brasil. Sempre conectado e conectando o Brasil às notícias. Bom, vamos lá. Informamos a nação brasileira que a situação em Roraima está catastrófica. Vamos para nosso boletim do dia. Daniele Custódia, moradora de Roraima, diz: como me enoja ver gente de outros estados cobrando de nós roraimenses a caridade que por 3 anos jorramos em cima dos venezuelanos que fugiram do socialismo. Quando alguém de fora de Roraima nos chamar de xenofóbico, vamos lembrar que na semana passada venezuelanos mataram um homem a pauladas para roubar os tênis dele. E também venezuelanos montaram uma emboscada para matar um senhor, roubar seu carro e vender as peças na Gana. Quando disserem que somos cruéis, vamos lembrar que 3 semanas atrás venezuelanos agrediram as únicas médicas plantonistas da única maternidade de Boa Vista, fazendo assim com que elas saíssem assustadas para fazer um BO, resultando em bebês mortos no ventre de suas mães. Quando disserem que somos desumanos, vamos lembrar das vezes que as marmitas, entregues em todos os abrigos, muitas vezes, foram parar no lixo porque os venezuelanos dizem que frango e peixe eram comida para cachorro. Eles queriam carne vermelha. Cavalo dado não se olha os dentes. Esse ditado só existe para a gente. Quando nos chamarem de covardes, vamos lembrar que no HGR, nós não temos preferência e que se eu estiver grávida e chegar num posto da prefeitura, só vou conseguir uma consulta para dali uns 2 meses, ao passo que a venezuelana, que atravessou a fronteira com um filho doente em cada braço e mais um na barriga, consegue uma consulta para o outro dia. Ainda falando em grávidas venezuelanas, vamos lembrar que 40% dos partos na maternidade são de bebês filhos de imigrantes. Quando disserem que somos bárbaros, vamos nos recordar do casal de idosos que foi morto a pauladas. Impressionante como eles adoram matar roraimense a paulada, por um casal de venezuelanos que tinham conseguido emprego de caseiros no sítio do casal. Lembremos do senhor de Mucajaí, seu Japão, que numa festa da cidade, também foi morto a pauladas por um venezuelano, o que foi a gota d'água para os moradores de lá, que fizeram a mesma coisa que os moradores de Pacaraima. Quando nos chamarem de egoístas, vamos lembrar que há 2 semanas atrás um moleque venezuelano de 17 anos matriculado em escola estadual, tendo moradia, família e recebendo auxílio do governo, resolveu entrar em uma facção criminosa que atua no país todo e foi morto e decapitado por uma facção rival que também atua no país todo. Vamos lembrar dos venezuelanos que bateram num militar do EB, porque este disse que eles não poderiam entrar bêbados no abrigo e o que fizeram? Tiraram o militar de lá, colocaram outro e deixaram os venezuelanos bêbados entrarem. Quando falarem que somos insensíveis, vamos lembrar dos moradores do bairro Caimbé, que vendem suas casas a preço de banana, pois o bairro inteiro virou o ponto de prostituição das 80, venda de drogas e está entregue aos arrombamentos. Meninas de 15 e 16 anos saem para comprar pão e são assediadas por quem passa por lá e acha que elas são prostitutas, ou que entregam drogas. Já pensou você se quer poder pintar seu muro, pois de noite ele já vai estar pichado, com o preço dos programas, que aliás, subiu, não é mais 80, é 100. Quando falarem que somos irracionais, vamos lembrar da dona do restaurante da Taíde Teuve, que oferecendo água e comida para 2 venezuelanos que aparecem chorando na porta dela quase foi morta, a pauladas por eles. Os venezuelanos adoram bater na gente, usando pedaço de madeira, é impressionante. Eu mudo de nome, se aparecer alguma mulher que já foi assediada, por um haitiano, ou por um guianense, e também mudo de nome se não aparecer uma roraimense, que já não ouviu, gostosa, delícia chupa, me verga, me amor, de algum venezuelano na rua. Aliás, quem é de fora não tem a pífia noção do respeito que temos pelos haitianos e eles por nós. Nós nem sabíamos mais o que era sarampo. Bom,
nossos muros passaram a ser adesivados, com este informativo: esta casa está imunizada, para que os agentes de endemias, quando passarem, tomem conhecimento que todos ali já foram vacinados. Sem mencionar as vezes que os agentes de saúde do bairro pediam por favor para nós nos vacinassem. Eu me senti no antigo Egito com o sangue do cordeiro no batente da minha porta para espantar o anjo da morte na hora que vi aquele adesivo no muro da casa da minha mãe. Mas eu não estava no antigo Egito, estava num estado com 500 mil habitantes que por conta da imigração desenfreada viu em 2018 sua população atingir o número de habitantes esperado para 2040. Eu estava no estado onde vi o número de furtos, roubos, assassinatos e estupros subir de um jeito a ponto de eu deixar de amar um pouco a terra onde nasceram meus ancestrais maternos. Eu tenho medo de morar em Roraima, eu tenho medo de sair de casa depois das 21 horas ainda que seja, para ir a 2 esquinas de casa, comprar espetinho com farofa. Não nos importamos com a opinião de quem não sabe nada de nós ou dos males da imigração sem freios. Deixem que os grandes jornais com jornalistas safados redigindo matérias mentirosas digam que somos ímpios, enquanto eles não têm coragem de dizer que é o socialismo de Chávez e Maduro, apoiado pelo preso, que eles querem como presidente, que trouxe isso aos venezuelanos, e agora, os males disso aterrorizam até a nós. Nós sabemos o que é ter um terreno invadido enquanto um socialista membro de ONG ensina os venezuelanos a dizerem ao dono do terreno que só sairão de lá com mandado. Nós sabemos o que é passar a noite inteira com dor e não ir ao HGR, por medo da meningite bacteriana, que isolou áreas inteiras. Nós conhecemos a impotência em vermos venezuelanos criando associação para lutar pelos seus direitos no Brasil, enquanto a nós, aparentemente, nos resta o medo. Nós sabemos que o número de venezuelanos é tão grande, mas tão grande que, se eles pudessem votar e algum candidato fizesse campanha só para eles, ele seria eleito e entre os primeiros. Roraima foi povoado por gente que viu no nosso pedaço de chão uma esperança para um futuro que não existia mais em sua terra natal. Roraima sempre abrigou quem veio trabalhar ainda que não tivesse onde dormir no fim do dia. Nunca iríamos negar aos venezuelanos as oportunidades que damos aos haitianos e aos brasileiros de outros estados. Meu pai saiu de São Paulo e em 1981 chegou em Roraima, casou com uma macuxi e foi pai de 2 índias. Roraima tem mais gente de fora que do próprio estado. Com que direito esses apedeutas dizem que somos xenófobos se somos filhos de imigrantes que desbravaram essa terra quando tudo era só o mato? Sempre acolhemos todo mundo. E por 3 anos, 3 longos anos ajudamos do jeito que podíamos. Há um ditado que diz que toda caridade deve ser anônima, do contrário, é vaidade. E nada do que fizemos por eles foi por vaidade. Sempre fomos um povo generoso, sempre acolhemos quem veio sem nada, sozinho, assustado. A nobreza em se pôr no lugar do venezuelano, que tanto nos cobram, nós já tivemos antes mesmo das pessoas que nos xingam, conseguirem apontar Roraima no mapa do Brasil. Não se preocupem em explicar por que não ajudamos, quando nós sabemos que ajudamos até demais, além das nossas forças. Eu lembro de matéria da TV Roraima de uma senhora no Paraviana que abrigou venezuelanos dentro de casa e o marido a chamou de louca. Também lembro que Pacaraima não tinha um homicídio há 3 anos e numa tarde teve 2 assassinatos em plena luz do dia no meio do comércio. Quem nos julga não sabe que venezuelanos em massa já conhecem a audiência de custódia, já falam que somos nós que temos que aprender espanhol e não eles o português. E não é que estavam certos. Afinal, no edital PCRR, estão pedindo espanhol para os candidatos que querem ser policiais. Todo roraimense já sustentou a frase, mas nem todos. E todo roraimense sabe que isso não se aplica mais ao que vivemos. Já se foi o tempo que podíamos separar o ruim, doente e ilegal daqueles poucos que vieram trabalhar. E que dissesse de passagem nem estão mais em Roraima. São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro já receberam venezuelanos com nível superior, solteiros, sem filhos, sem passagens pela polícia, com cartão de vacina em dia e passaporte em mãos. O que sobrou para nós? Os doentes, os que furtam, roubam, assediam, entram no crime,
Ainda há os que defendem Chaves. Eu não vi brasileiros xenófobos em Pacaraima, eu vi pessoas cansadas, com medo, abandonadas pelo governo federal enquanto assistem à construção de mais um abrigo no estado, ao passo que comerciantes de lá têm que dormir nos seus mercados para impedir que estes sejam arrombados. Não devemos explicações a ninguém. Ninguém sabe quantos roraimenses estão neste momento com medo, ou mutilados, ou internados depois de espancamento, ou quantos estão de luto por causa da imigração. Quem é de fora, e nos critica, não tem envergadura moral para falar nada, nem a mais rasa e respeitosa crítica, pois nenhuma dessas pessoas teve culhão ou grelo duro, como dizem as feministas apoiadoras do Lula, para apontar o nome do sistema que levou os venezuelanos à ruína, ou se fez de cego e surdo, quando começamos a dizer que vivíamos à beira de uma tragédia anunciada. Nós não devemos explicações a quem fechou os olhos para os nossos males e só os abriu agora que estamos cansados. A essa gente que nos critica mas não teceu nenhum comentário sobre Chaves, Maduro ou o socialismo covarde que destruiu o país vizinho, nos limitamos a dizer: vão à merda. PT, PSDB, MDB, PSOL, PDT, PCdoB e corja de aliados, são farinhas do mesmo saco. Dia 7 de setembro de 2018 estamos indo para as ruas do Brasil, em busca da solução para solucionar os problemas do nosso país. Contamos com todos os brasileiros e brasileiras, nacionalistas, e todos os intervencionistas do Brasil. Canal TV BAM Brasil. O nosso compromisso é com o Brasil e com todos os cidadãos brasileiros e brasileiras, nacionalistas, de bem que de fato estão lutando pelo nosso bem maior, que é o povo-nação. Este canal é a minha, a tua, a nossa voz. A verdadeira voz do povo brasileiro. Os brasileiros de brio, que são sábios e prudentes, que pensa no Brasil como um todo e em nossa nação. Pedimos, por gentileza, inscreva-se em nosso canal. O Brasil agradece. Nós aqui do canal também agradecemos a todos. Obrigado, que Deus nos ilumine.